Então, vamos iniciar o estudo do Aparokshano Bhuti hoje, com a intuação do Om 3 vezes, e depois saudando a Sri Ganesha para que ele remova todos os obstáculos do nosso estudo, e também a Saraswati, a Devi, que nos dá a sabedoria, para que ela ilumine os nossos intelectos, para que possamos compreender e realizar as verdades expostas neste estudo. Oh. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos a vós, que nos abençoem com a vossa sabedoria, com a vossa graça e vossa luz, para que possamos iluminar os nossos corações e as nossas mentes e intelectos, para que possamos compreender os vossos sagrados ensinamentos e assim realizar que todos somos um e que tudo que existe é o Ser Supremo. Que assim seja. Ah. Então, estamos no Sloka número 24, 25. Sim, né? Isso. Não me transformo, não tenho forma. Quer dizer, as afirmações do mestre espiritual, que não muda, né? Não se transforma. Não tenho forma. Sou livre de toda imperfeição e decadência. A decadência é da velhice, da morte, né? Depois continua dizendo: não sou o corpo que não existe por si mesmo. Quer dizer, o corpo não tem existência própria, somente com a presença da alma espiritual é que ele funciona. A isso se chama verdadeiro conhecimento, que pertence ao sábio. Então, quer dizer, o sábio, ele pensa dessa maneira, ele mentaliza esses ensinamentos. E isso, quando frutificado e realizado pelo sábio, se torna o verdadeiro conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de realização. 26, Sloka 26. Não estou sujeito a nenhuma doença. Sou além de toda a compreensão. Porque uma vez que só o corpo é que fica doente, o sábio, então, declama isso. Não tem doença.
e além de toda compreensão, porque é além do intelecto da mente. E é livre de todas as alternativas e onipenetrante, ou seja, a consciência pura, que é a nossa verdadeira natureza, ela está impregnada em todo o universo, em todos os seres. Agora, Aqui diz assim, o, é o 26, né? 26, livre de todas as alternativas. O que diz? Aqui já diz assim: sou imune, desde o começo, sou imune a toda enfermidade, sou inconcebível, entre parênteses, porque sou o único e eterno sujeito, livre de alternativas, e sou aquele que enche e penetra tudo. Não sou o corpo, que é a inexistência mesma. A isto os sábios chamam de verdadeiro conhecimento. Tá igual. Agora temos uns comentários que diz o seguinte, sobre o que significa sou além de toda compreensão, que ali é além de toda a segunda frase, depois da enfermidade. Sou inconcebível. Inconcebível, além de toda compreensão. Nenhum pensamento me apreende totalmente, nem me compreende, porque no Supremo Atman, nenhum pensamento de sujeito e objeto, conhecedor ou conhecido, ou mesmo de eu e não eu, é possível. Ou seja, na alma espiritual não é possível nenhum pensamento. Porquanto todo pensamento implica em dualidade, enquanto o Atman, a alma eterna dentro de nós, é não dual. Então, por isso, na alma espiritual não existe nenhum desses pensamentos. Nenhum tipo de pensamento, porque qualquer pensamento é dual. E a alma é una, é um sem segundo. Agora temos o sloka número 27, que diz assim: não tenho atributo nem atividade. Atributo, no caso, aqui se refere às qualidades da natureza, às três gunas, sattva, rajas e tamas, que são a qualidade da inércia, o tamas, e raja, a qualidade das atividades, e sattva, a qualidade da equanimidade. Então, o sábio sabe que ele está além dessas três qualidades ou atributos. Não tenho nem atividade, sou eterno, livre para sempre e imperecível. Ou seja, o sábio espiritualista evoluído, ele se concebe a si mesmo como a alma espiritual, que não tem atributo, que não age ou não pratica ações, porque quem pratica ações é o corpo e a mente. E por isso fala, nem atividade eu tenho, né? E eu sou eterno, a alma é eterna. E livre para sempre. Embora pareça que a alma espiritual está presa ao mundo,
aos desejos, à mente, ao ego, não é verdade. É somente uma aparência. E por isso está livre para sempre. Nada pode aprisionar aquele que impregna todo o universo. E diz também que eu sou imperecível, porque quem morre é o corpo, é a mente, é o ego. A alma é imortal. E continua dizendo: eu não sou o corpo, que não existe por si mesmo. A isto se chama verdadeiro conhecimento, que pertence ao verdadeiro sábio, bem diria. E agora temos o Sloka 28. Sou livre de toda impureza ou mácula, né? Não me movimento, né? Não tem ação, nem tampouco movimento, é imóvel. Sou ilimitado, sagrado, aí é sagrado. Não decaio. Decaio é a decrepitude. Aqui é velhice, né? sem velhice. É a velhice, a decrepitude. E sou imortal. Eu não sou o corpo que não existe por si mesmo. A isto se chama verdadeiro conhecimento, que pertence aos verdadeiros sábios. Sloka 29. Ó tu que ignoras, por que dizes ser o Atman absolutamente não existente? Ele que é bem-aventurado, eternamente existente, que reside em teu próprio corpo e é, obviamente, diferente dele, ou diverso dele, do corpo, né? O Atman é diferente do corpo. E que é conhecido como Purusha. Purusha também é traduzido como espírito, né? E dado pelo Shruti, as escrituras, né? Como idêntico ao Supremo Brahman absoluto. Agora o comentário diz: por que dizes absolutamente não existente? Nas instâncias anteriores, quando foram negados ao Atman todos os atributos que a mente humana pode conceber, fomos naturalmente assaltados pela dúvida acerca da real existência desse Atman. Objetivando remover essa dúvida, aqui se diz ser o Atman um fato da experiência de todos, não podendo, por isso, ser a sua existência desafiada. Quer dizer, todo mundo experimenta o sentido de ser, né? Então, ele experimenta o Atman, que é o nosso verdadeiro ser. Portanto, não há razão para se o chamar de Sunya, ou não existência absoluta. Sunya também significa o vazio, né? Então, aqui o autor se refere a, ao estilo da filosofia budista que pregam o anatman, ou seja, o não atman, o não ser, que não existe nenhum ser. E isso não está de acordo com... E que existe o vazio, né? O vazio, é só o vazio. Só o vazio.
Por isso, seria. o budismo foi chamado pelos filósofos ocidentais de nihilista, mas ele também não é nihilista. Mas o budismo não aceita a existência da alma espiritual. E já o hinduísmo é, é um dos fatores principais da filosofia hinduísta, a alma espiritual, o Atman. E agora passamos finalmente para o 30. Ó tu que ignoras, tenta, com a ajuda do Shruti, ou as escrituras primordiais, e da tua própria razão, conhecer o teu próprio ser, ou o eu maiúsculo, o Purusha, que é diferente do corpo. Não um vazio, mas a própria forma da existência. Porque a filosofia sunyata do budismo diz que é o vazio, mas aqui está sendo refutada. E muito difícil de ser percebida, o ser, né, ser percebido, o Atman, por pessoas como tu, que ignoras, né? E o comentário diz, com a ajuda do Shruti, com o auxílio de certos textos do Shruti, como, por exemplo, estes, 2 pontos. Mais sutil do que esse Atman, isto é, o corpo, que é cheio de carne e sangue, existe um outro Atman. Tem comentário aí? Não. Teve um problema de tradução aqui. Tem parênteses. O que fala para eles? Fala primeiro que nas escrituras, Shruti. no Shruti não fala de outras coisas. Fala, fala da inexistência, entre parênteses, ainda que não tenha atributos para objetivá-lo. Aí depois fala no final, como tu, entre parênteses, que estão e que Não, querem esse já é estar outro. sumamente Pessoas como agregados ao tu. corpo. Não, não é esse. Então, quer dizer que mais sutil do que esse corpo, que é cheio de carne e sangue, existe um outro, que é o ser, o Atman. Isso foi extraído do Shruti, cujo livro É o Taittiriya Upanishad. deu essa frase, um dos Upanishads. É capítulo 2, versículo 2 do Taittiriya Upanishad. Aí continua o comentário. Assim, afirma-se com clareza que o Atman, por vezes confundido com o corpo, é de fato totalmente diferente dele, porque é muito mais sutil do que o corpo grosseiro. E agora ele comenta sobre o pessoas como tu, uma parte do Sloka. Então, o comentarista do Sloka diz: pessoas de tua casta mental que, por causa do grande apego ao corpo, passam por cima das diferenças vitais entre ele e o Atman, cegamente lhes afirmando a identidade. Então, essas pessoas como tu são aquelas que acreditam que o corpo é a própria alma, o próprio ser. Isso não é real.
O corpo é o invólucro do ser. Aqui no parênteses ele diz assim, ó, que estão e querem estar sumamente, pessoas como tu, né? Que estão e querem estar sumamente apegadas ao corpo e que descuidam da vital diferença entre o purusha e o corpo, Purusha é o espírito. o átomo. Sloka 31. Conhecido como eu, maiúsculo, o Supremo, entre parênteses, Purusha, é um, enquanto os corpos grosseiros são muitos. Então, como é possível que este corpo seja Purusha? Disse Shankaracharya, né, nesse Sloka. E agora, no 32, ele continua dizendo, o ego, né, está definido como o sujeito da percepção. Não, aqui não é o ego, está entre parênteses o ego, mas está errado. Está errado. Esse aqui, eu, é o eu maiúsculo, o eu interior. O eu está definido como o sujeito da percepção, enquanto que o corpo é o objeto. Sabe-se isso a partir do fato de que, quando se fala do corpo, diz-se: este é meu, né? Todo mundo fala, esse meu corpo. Então, como é possível que este corpo seja o espírito, o Purusha? Não pode. Então, ali temos que riscar o parênteses do ego. Foi um erro de tradução. Não sei quem traduziu, mas o que eu posso fazer? Compreendeu, mas tem ali lá o primeiro que a gente deu, tem um. E agora continua no 30, os comentários do 32. Este é meu, o meu corpo, né? Ou seja, o corpo é algo que eu possuo, externo, portanto, a mim. Logo, não há a menor possibilidade de ele ser identificado comigo, isto é, o Atman. E agora, no 33 Sloka, diz Shankaracharya, a experiência direta mostra que o eu, maiúsculo, Atman, não se submete a nenhuma mudança, ao passo que o corpo sofre-as constantemente e sempre. Então, como é possível que este corpo seja o Purusha, o espírito? E o comentário diz, o eu... 33? 33. Aqui está um pouco diferente. Tá, então lê. Aqui está. É um feito diretamente experimentável no samadhi ou a realização direta, íntima, que o eu, o Atman, é invariável, Não sem muda. mudança. Em troca, aí depois está certo, que tá. o corpo e tal, mas só isso, né? O que vale aí é o samadhi, né? Samadhi, falou de samadhi, que Porque o samadhi, no caso, é essa experiência direta da alma espiritual. E aí o comentarista diz, o eu, o Atman, não se submete a nenhuma mudança. Ele extraiu a frase do Sloka e comenta o seguinte, seja na alegria ou no infortúnio, na infância, na juventude ou na velhice, Atman permanece o mesmo, a despeito das muitas transformações do corpo. Além disso, por quais meios reconhecemos alguém como a mesma pessoa? E, não obstante, a integral transformação sofrida por seu corpo e sua mente. Quer dizer, embora o corpo mude, o habitante do corpo permanece o mesmo e uno, sem mudanças.
Agora, 34 Sloka. A partir daquele trecho do Shruti, entre parênteses, não há nada, fecha parênteses, superior a ele, ao Purusha, e etc. Os sábios verificaram a real natureza deste, de quem? Do Purusha. Então, como é possível que este corpo seja Purusha? Então, por exemplo, não tem nada superior ao espírito, ao nosso espírito, à alma eterna que habita em nós, que nós somos. Quer dizer, é até errôneo falar que ele é nosso. Nada disso. Nós é que somos dele, né? Porque tudo pertence a ele, ao Supremo, ao Absoluto. Então, o, não tem nada maior do que ele, né? Ele é o mais sutil, ele é o mais superior que tudo. E agora ele continua, o comentarista, dizendo: não há nada superior, mais sutil nem maior do que Purusha, que permanece na esfera luminosa. A esfera luminosa é a luz interior, né, que está no coração, o coração espiritual, supremamente único e imóvel, qual uma árvore, e pelo qual toda esta criação é preenchida. Então, são essas as, digamos, ideias do que é o Purusha. E o Sloka 35 agora diz: mais uma vez, o Shruti, no Purusha Suktam, declarou que, dois pontos, tudo isso é, na verdade, o Purusha. Então, como é possível que este corpo seja Purusha? Então, Purusha Suktam é um dos mais importantes hinos védicos, dos livros dos Vedas. Aqui é bem maior aqui o texto do texto dele, o 35. Tá, não juntou com 36? Não fala do Não, Brihadaranyaka, não, fala assim. Ó. Encontramos, por sua vez, este dito nos textos sagrados. Sem dúvida, o Purusha é tudo isto. Aí tem aqui entre parênteses, o mundo fenomenal. Ele é tudo o que era no passado e tudo o que será no futuro. Ele é o Senhor da bem-aventurança e há tomado esta forma manifestada e transitória do universo para que os seres que se consideram individuais esgotem os efeitos de seus desejos e ações. Sendo assim, como este corpo pode ser o Purusha? Então, Shankaracharya está dando assertivas sobre a diferença entre o Atman, ou o Purusha, e o corpo físico grosseiro material. E aqui o comentarista do Sloka diz assim: no Purusha Suktam, trata-se de uma seção do Rig Veda, o Purusha, né? Do primeiro dos Vedas, né? Ali encontramos uma das mais vertiginosas concepções do ser cósmico, de qual este universo emanou. Eis o texto aqui referido. Dois pontos, abre aspas. O Purusha é verdadeiramente todo este, entre parênteses, mundo manifesto. Fecha. Ele é tudo o que existiu no passado e que vai existir no futuro. É o Senhor da morada da bem-aventurança e assumiu essa forma transitória
do universo manifestado, de modo a que os jivas, que são as entidades vivas, possam submeter-se aos efeitos de suas ações, ou seja, as ações dos jivas. Então, o jiva é aquele que age no mundo e recebe o fruto da sua ação, o karma. E agora o 36 nos diz: assim também está escrito na Upanishad Brihadaranyaka, : como pode este corpo, em que há tantas e tão numerosas impurezas, ser Purusha? E o comentário diz: o Purusha é totalmente não identificado. E isso é uma referência à seguinte passagem do Upanishad. Abre aspas. O que o Purusha vê em sonho não o acompanha, porque ele não se identifica, seja com o que for. Então, o Purusha não, ele pode até ser o espectador, o telespectador do sonho, mas ele não se identifica com aquilo. Então, aquilo não acompanha ele quando acaba o sonho. E agora, o último de hoje é o Sloka 37. Também ali se afirma claramente que o Purusha é autoluminoso ou iluminado. Como então é possível que o corpo, que é inerte, abre parênteses, não senciente, fecha, e iluminado por um agente externo, seja Purusha? Então, o corpo não tem uma luz própria, né? Assim como o Purusha, que é luminoso e ilumina tudo o que existe e é fonte de toda a luz do universo, que é uma luz da própria consciência. E o comentarista diz assim, ele pegou as palavras também ali do texto para comentar. Na mesma Upanishad, encontramos isto, : abre aspas. Aqui, abre parênteses, em sonho, o Purusha é auto-iluminado. Com isso, terminamos. Então, o que significa que no sonho o Purusha é auto-iluminado. Porque quando você dorme não existe nenhuma luz, mas você vê e enxerga tudo aquilo que acontece. Por quê? Porque a luz do Purusha, a luz da consciência, está presente no sonho. Vamos entoar o mantra final. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viriyam Karavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz.
Amém.